first paper is going to be presented online. I think it's Fábio Moisés that will be with us. Fábio, can you listen to us? Or João Plácido, I don't know which one, it's João or Fábio that's going to present. It's João. Hello, João. Good afternoon. The paper is analysis of the physical and colors addiction characteristics in the particles with Ixa, Orellana, and blue textile dye for feasibility of production of oriented particle board, right? Please, you can start presenting. Ok, perfeito. Posso iniciar? Sim. Olá, boa tarde a todos. Então, vou apresentar o artigo intitulado Análise de Características Físicas, né, de adição de cores nas partículas, com bicha orellana, para quem não sabe, é o urucum, uma planta muito comum na região do Brasil, e também com a adição de tinta texto azul, um tingimento aí comercial, para fazer a comparação do painel natural com um tingidor natural escolhido e um comercial, né? O artigo foi desenvolvido pelo professor Fábio, que está falando, o professor Ivaldo, da Unesp de Bauru, João Carlos, da Federal de Uberlândia, né? E eu com a FIB, né? Faculdades Integradas de Bauru. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a importância dos painéis USB mundialmente, né? Na América do Norte, por exemplo, né? E em alguns países com a construção não só de alguns elementos de arquitetura, mas como a construção de casas, né? E até outras edificações de grande porte, né? E no Brasil e em outros países também com a utilização em alguns elementos de arquitetura, principalmente na parte interna da construção civil, das edificações, né, e do design de interiores de uma forma geral. Bom, inicialmente também gostaria de apresentar a importância, né, das escolhas dos materiais hoje pelos designers, né, cada vez mais aí acentuando por conta das questões aí ecológicas e os requisitos para o meio ambiente. Então eu trouxe a definição do Manzini-Vesoli, conhecida por todos nós, mas de ainda hoje aí de tal importância para esse raciocínio, né? E um dos exemplos, né, o Ibrahim Febrianto, ele utiliza aí um tratamento antes da prensagem do painel, né, que era a nossa intenção, né, fazer algo que pudesse diferenciar, né, da produção. Geralmente as pessoas dão um acabamento posteriormente, as empresas, os pesquisadores acabam fazendo um tratamento posterior à prensagem do painel. Então, eles também fizeram um tratamento com as partículas, né, com as fibras ou com as partículas antes mesmo da prensagem. E a ideia de fazer uma coloração aí a partir de algumas técnicas já existentes para tingir materiais fibrosos, né? Então, nós desenvolvemos 3 traços, um natural, 100% com bambu, sem coloração, um segundo com adição do corante à base de bicha orellana, né, urucum, e um comercial para uso da indústria têxtil. Ok? Então, na análise aí das características físicas e na análise visual posteriormente. Esse foi o processo de fabricação do painel, né, do corte, colheita, corte, processamento. Um dos grandes problemas do bambu é que eles possuem um grande porte, né, no caso de algumas espécies, e que deixa o transporte muito alto, né, o custo do transporte muito alto. Então, nós resolvemos fazer a trituração, né, da matéria-prima principal, né, as partículas, próximo da lavoura, né, próximo da área agrícola, então com um picador móvel. Depois nós selecionamos as partículas em peneiras vibratórias, fizemos o tingimento, a secagem, a pesagem, a pré-prensagem no item 8, a prensagem posteriormente e depois o refilamento dos painéis, né? Para especificamente a prensagem do painel, nós definimos como metodologia o OSB não estrutural tipo 2, né? Baseado na norma europeia,
para uso interno e condições secas. Então, especialmente aí para o design de interiores, que é o tema desta sessão, né? O processo de fabricação para o painel, no caso da prensagem, usamos 180 aí de pressão, né, de barra de pressão, 10 minutos, 120 graus, e um adesivo à base de óleo de mamona, na proporção de 1:1, porque ele é um bicomponente, e baseado em 12% do peso da matéria-prima. Utilizamos a espécie de bambu, Bambusa vulgaris, que é muito comum em nossa região, né, no país todo. O Brasil é um país continental, vale ressaltar, né? Então, essa é uma das espécies mais abundantes, de fácil adaptação e de reprodução, né, em climas tropicais e subtropicais, então também favoráveis aí para um florestamento, um reflorestamento, né, dessa espécie, caso aumente a necessidade da produção. E com umas dimensões favoráveis para a obtenção de partículas, né? O item A são as partículas de bambu natural, a B já com um tingimento com urucum, né, com bicha orelana, e o terceiro, a letra C, já com o tingimento do material têxtil, né? Aqui um exemplo para melhorar a qualidade do tingimento com urucum, né, que geralmente tem comercialmente, às vezes ele vem misturado com amido de milho e outros produtos agrícolas, né? Então nós fizemos realmente o urucum, né? Processamos o urucum desde o início, desde a semente, para obter 100% do material. E aqui do lado direito, o tingidor comercial utilizado, um azul marinho. Nós fizemos um tingimento baseado em 1 kg de partículas inicialmente, né, 1 kg de partículas para 100 gramas de corante para 1 litro d'água a 100 graus por 1 hora, né? Mas a intenção é diminuir cada vez mais, né, a quantidade de corante, diminuindo o custo do tingimento. Aqui o resultado final dos 3 painéis, tanto em perspectiva, né, visto em perspectiva, como no topo, né, em corte, numa seção aí a 90 graus para apresentar as características, né, e observando o tingimento interno, né. Então, quando há necessidade de cortar o painel e não revestir a borda e ter uma aparência razoável em alguns casos, também no seu topo, eliminando a possibilidade de revestimento nesta borda, né? Em termos de resultados aí para as características físicas, a norma fala, a 14.810, nós seguimos a norma para os ensaios físicos, nós seguimos a norma brasileira, 14.810, né? Então, dentro da densidade, entre aspas, programada, de 700 kg por metro cúbico, né? Com essa variação de mais 7 ou menos 7 em relação a densidade alvo, né, que nós decidimos, né? Então, os 3 painéis, tanto o painel natural, à esquerda, como o painel à direita com o urucum, ficaram próximos, né, dessa média, dentro dessa faixa, né, de 700, como o terceiro também, né, baseado aí em tingidor têxtil. Então, todos bem próximos da faixa. No caso da espessura em 24 horas, do inchamento em espessura em 24 horas, a norma fala que deve ser até 18%, sendo que os 3 painéis ficaram entre 5,9% e 11%, 12% aproximadamente, todos os 3 dentro da norma, observando aí uma diferença um pouco maior entre o painel natural e o painel com urucum e o painel com o tingidor têxtil, por conta que as partículas, depois de secadas inicialmente, foram novamente imersas em água, né? Então, recebendo um pouco mais de umidade, né? E mesmo com uma secagem posterior, acabaram aí obtendo essa diferença. Bom, pelo menos acreditamos, né? É uma dedução. No caso dos testes de absorção de água, a norma não especifica um valor, né? Então, mas vale ressaltar que os 3 também, né, ficaram bem próximos da faixa, uma boa média, né, nessa questão de absorção da água, que vai ajudar aí
possibilidade da aplicação desse produto em áreas, apesar de ser produzido para áreas secas, ele também pode ser testado em áreas úmidas, ou dependendo do clima do país que vai ser aplicado, né? Ou da região. No caso do teor de umidade, a norma também especifica de 5% a 13%. Então, observamos que o painel natural, né, ele recebeu pouco, né, ele tem um teor de umidade menor, né, e os outros dois painéis se mantiveram também dentro de uma faixa bem próxima por conta, novamente, aí do processo de fabricação por imersão em água. Então, os resultados, né, desses 4 testes físicos apresentam aí sempre uma diferença entre o painel natural, 100% bambu natural, e os outros dois que receberam um tratamento posterior com tingimento e imersão de água. Então, concluindo, né, os estudos, não houve muita variação, né, no teor de umidade com a adição do urucum, né, então apresentando uma tendência para aumento, né, um pouquinho de inchamento e absorção de água. Na produção do painel, foi importante o processo de fabricação das partículas inicialmente, né, obtendo aí mais de 65% do aproveitamento da matéria-prima. Isso é um dado próximo das outras pesquisas muito alto, né? Nós aproveitamos praticamente 70% na média, nas partículas que foram usadas no miolo do painel, e mais de 80%, 90% para as partículas que ficaram na superfície, né? Nas duas superfícies, tanto na de cima como na de baixo. E também no aproveitamento total aí das sementes de urucum, mais de 90%. Os painéis com partículas tingidas com bicho-orelhana mostraram uma alternativa aí para a produção agrícola, a produção comercialmente desse painel, pelo menos a gente imagina, né? Por ser uma planta predominante no Brasil, a espécie também, né? De bambu brasileira e com boas propriedades físicas. É possível a aplicação do painel, né, com cor natural, eliminando a possibilidade aí de acabamentos posteriores, né, de mais um processo aí encarecendo o produto, e também por conta da sustentabilidade, diminuindo aí as possibilidades de processo de fabricação com mais etapas, né? E então podem ser usados tingidores comerciais, eles também são naturais, né, são minerais, apesar de ser comercial, né, é produzido pelo homem, né? Por isso que nós fizemos essa diferenciação, e tem mais de 10 cores diferentes que podem ser aplicados, além de outras plantas abundantes aí no mundo, e especialmente aqui numa produção, né, que a gente imagina uma produção sustentável dentro do nosso território. Então, podemos usar outros tingidores amarelos, verdes, e a base de cebola, a base de os coloraus, né, que a gente fala, a páprica. Fábio, vai ter que concluir. Ok. E aí sendo uma alternativa para a produção de painéis, né, a partir da facilidade da obtenção desses corantes. Ok? Muito obrigado. Essa é a nossa referência bibliográfica. Eu agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, Fábio. Vou abrir o período para questões por parte do público. Não temos questões. Eu tenho uma questão rápida para o Fábio. Em termos de testes, portanto, falou num conjunto de testes a nível de desempenho do material, mas estão contemplados testes, por exemplo, de resistência à luz destes corantes? Qual o comportamento deles ao longo do tempo em termos de resistência à luz, se manterá ou não? Isso, os testes posteriores estão ainda sendo feitos, tá? Nós fizemos também testes de resistência mecânica, não só nesses 2 painéis, como em outros 3 painéis. Mas os testes inicialmente ficaram mesmo segundo a norma, né? Por esse tempo, né? Por esse tempo, a partir das 24 horas, principalmente, né? Nos teores de umidade e inchamento, e estão sendo feitos outros testes. Alguns desses painéis já têm 2 anos, né, sendo testados
em produtos de pequeno porte, porque os painéis eles foram construídos em pequenas dimensões, né? Então, nós estamos deixando em ambientes climatizados e não climatizados para depois obter resultados mais específicos. Obrigada, Flávio. Fábio, desculpe. Passo agora então à próxima apresentação. Fábio, pode interromper o compartilhamento, por favor. E iremos, and we are now going to pass to the next presentation.